Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por uma manhã maravilhosa na sua presença. Sabe, queridos, como é bom valorizar essa presença. Como é bom estar sensível a essa presença. A presença de Deus, sem a presença de Deus, nós não conseguimos dar passos. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos fazer nada. E nós temos que diariamente sermos intencionais por conta dessa presença, sabe? Para não correr o risco da gente estar morando com uma pessoa e nem sequer estar falando com ela, estar valorizando ela. Valorizar é diferente de você estar perto. Sim, Ele habita em nós. Sim, Ele está aqui. Mas valorizar essa presença, evidenciar essa presença. Chega aqui e fala assim: eu vim por tua causa. Então você não veio aqui para receber de mim ou para receber desse culto. Você veio para dar também. Aleluia! Depois que eu aprendi essa cultura de vir para o culto para depositar, algo mudou em mim. Obrigado, Senhor, por uma manhã onde a tua presença está disponível, Pai. Onde nós evidenciamos e adoramos a tua poderosa presença, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria que alguém fique comigo. Fica aí para me ajudar aqui. Amém, glória a Deus. Deus é bom, amém? Nós amamos essa presença. Aqui, quando eu vim para cá agora, nem pastor Márcio nem me convida mais. Eu já ligo avisando: ó, estou chegando, vou pregar domingo de manhã. Amém? Vocês estão bem? Eu separei como tema para a mensagem dessa manhã a seguinte palavra: não tenha medo de crescer. Vire para quem está do seu lado. Eu sei que a maioria não gosta disso, mas eu vou fazer mesmo para pirraçar. Vire para quem está do seu lado e diga: não tenha medo de crescer. Sabe, queridos, que tem pessoas dentro da igreja bloqueadas para crescer. Não, eu quero ficar no meu cantinho. Não, eu quero. Mas eu estou falando só, não é de um crescimento, uma linha de crescimento, não. Eu estou falando em crescer em todas as áreas. Em crescer espiritualmente, em crescer em maturidade, em crescer profissionalmente, crescer ministerialmente. Nós fomos chamados para crescer. Quando nós não crescemos, nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Porque o nosso crescimento não é para o nosso próprio ego. Quando nós passamos a entender isso, as coisas mudam. Tem pessoas que falam assim: eu não quero crescer, eu estou bem, achando que estão sendo humildes. Muito pelo contrário, estão sendo egoístas. Então, quando você não quer crescer, você está sendo egoísta. Porque nós sabemos que quando nós crescemos, nosso alcance se torna maior, a nossa influência se torna maior. Mas antes de qualquer crescimento, é necessário um crescimento espiritual. Eu até ministrei, aí já vem uma outra ministração, e já vou deixar agendado com o pastor Márcio para o mês que vem. Brincadeira. A ministração era: fui salvo, e agora? Porque às vezes a gente acha que a salvação é o fim, que é o alvo final. Mas a salvação não é o fim. A salvação é o início. Você é salvo e agora cresce. Você cresce espiritualmente, você chega como um bebê, e a partir dali você começa a crescer como um bebê. Você vai amamentando, aí depois de 6 meses insere alguma alimentação mais sólida, aí depois vai ensinando a andar, e aí vai crescendo. Mas uma criança que tem o crescimento interrompido, ela não se desenvolve em mais nada. Assim tem muitas pessoas, muitos de nós dentro da igreja,
que estão com crescimento interrompido. Mas é importante nós entendermos as fases de crescimento, as fases de avanço, as fases, porque a criança, ela cresce para se tornar um adolescente, para se tornar um jovem, para se tornar um adulto. Em seguida ela casa e tem o seu filho, e agora ela começa a ajudar o seu filho a crescer. Mas um crescimento interrompido, se assim eu posso dizer, seguindo essa linha de pensamento, um crescimento interrompido é uma família interrompida. Repare um adulto quando fica na adolescência, que ele parou no tempo, ou um adolescente que é infantil, ou um jovem que é infantil, ele não cresce. Existem muitas pessoas assim, espiritualmente falando. Eu estou usando essa analogia da idade, mas eu não quero me ater a isso. Espiritualmente falando, que tem medo de crescer. Existem pessoas ministerialmente falando, bloqueadas. Não, eu não quero servir na igreja, eu quero ficar no meu canto, porque eu já fui muito ferido em outro lugar, porque eu já me machuquei de tal forma, eu quero ficar no meu cantinho, eu não quero servir. Oh pastor, eu estou bem aqui, é minha igreja, eu amo minha igreja, mas eu não quero me envolver tanto. Tem outras pessoas que não querem crescer em relacionamentos, tem outras pessoas que não querem crescer. Não, eu estou bem. Tem pessoas que têm medo de crescer financeiramente. Não, eu estou bem aqui, dá para pagar minhas contas. Mas sendo que o seu crescimento não tem a ver só com você. Deus te chamou para um nível de crescimento onde você vai tocar em outras pessoas. O seu crescimento tem um propósito. Entenda, o seu crescimento não tem somente como propósito você. Por exemplo, Deus me chamou para ser pastor, mas o meu propósito final não é ser pastor. Ser pastor é um veículo que Deus me deu. Se o meu foco da vida era ser pastor, a minha motivação está errada. Não, eu quero ser pastor, pronto, e agora? O pastor é um meio que Deus usou para me colocar, para falar do amor dele. O meu foco, o meu propósito é falar do amor dele, não ser pastor. Ser pastor foi o foco dele em mim. E falei, cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas, vou te colocar como pastor para tu fazer isso. O que Deus te confiou? Mas é interessante que nada disso é possível acontecer se nós não tivermos exatamente no lugar da presença dele. Assim foi com Adão. Quando ele criou Adão com um propósito: dominar, governar, um propósito sacerdotal sobre a terra, sobre multiplicar as coisas. Mas quando Adão pecou, ele chegou no jardim e falou: Adão, onde estás? Naquele momento, lógico, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Lógico que Deus sabia fisicamente onde Adão estava. É ou não é? Mas o que é que o texto queria dizer ali? Adão, onde estás? Adão não estava mais em Deus, Deus não estava mais em Adão. Algo foi interrompido entre o homem e Deus naquele momento, e Deus não se alegrou com isso. Houve a morte espiritual na vida de Adão. Então, sem a presença de Deus, nós não podemos caminhar, nem não podemos contar com nada. O que nos leva ao crescimento, queridos, eu sei que tem uma parcelinha que Deus dá habilidades, a gente tem habilidades, nós estudamos, nós desenvolvemos talentos, mas não é isso. O que nos leva para o crescimento é a presença de Deus e a obediência ao Senhor. Ontem me perguntaram, eu estava numa reunião ontem de liderança, e me perguntaram: pastor, o senhor tem quanto tempo de ministério? Eu falei o tempo que eu tinha. E o que foi que te levou ao crescimento? Como foi? Eu achei a pergunta muito válida. Lembrando que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, tempo, estação, modo. Eu falei, o que me levou ao crescimento em Deus foi a obediência. Eu posso saber de uma coisa, eu posso saber de outra, eu posso fazer uma coisa ali, mas nada disso
Tem pessoas que sabem muito mais que eu. Tem pessoas que sabem muito mais que você. Mas os obedientes crescem. Porque é uma graça sobre a obediência. Há um favor sobre a obediência. O caba não sabe nada, o outro sabe tudo. Quem obedece cresce. Não é sobre quem sabe mais. Nós não estamos numa corrida. Até porque tudo que eu sei, o pouquinho que eu sei, eu aprendi porque eu decidi obedecer. Deixa eu lhe contar uma coisa. Tudo que eu abracei na igreja para supervisionar, para coordenar, para servir, sempre que eu entrei sem saber. Mas eu falei, agora tu vai coordenar os pequenos grupos, grupo de conexão. Eu não sabia, meu irmão. Eu sabia o que era uma coisa ou outra, um pequeno grupo nas casas, mas eu não tinha ideia. Falei, amém, eu obedeço. Pronto, quando eu decido obedecer, uma graça repousa sobre mim. E aí quando você estuda, existe um favor de Deus para aprender, e tudo é assim. Obedeça ao Senhor. Abraão, sempre quando a gente fala de fé, a gente associa apenas a curas, milagres, maravilhas. Mas o pai da fé é Abraão. E Abraão é o pai da fé porque ele foi obediente. A Bíblia nos diz, eu não conheço um texto onde fala do leproso que foi curado com Abraão, do céu que viu. Mas Abraão obedeceu uma palavra de Deus, porque o que precede a fé é a obediência. Então Deus está te chamando para estar atento à palavra que Ele tem para você. Lá em Salmos, no capítulo 36, a partir do versículo 5, do versículo 5 ao 12, glória a Deus, diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como um grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz, vemos a luz. No 10. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de se levantar-se. É interessante que no Salmo 36 está falando muitos atributos de Deus. Ele vira para a gente e fala assim: deixa eu relatar aqui nesse texto sobre, e aqui ele fala, a tua fidelidade, a tua justiça, o teu amor, a fonte de vida, a tua luz. Olha quantas, durante o texto ele vai falando, para nós entendermos sobre as características que representam Deus. E aí a gente pula lá, porque valorizar essa presença vai nos trazer segurança e entendermos sobre isso. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Mas nós pulamos para o Salmo 37, a partir do versículo 3. Ele já traz uma mensagem para a gente. Primeiro ele fala dele, primeiro é a presença dele, primeiro o Salmo evidencia ele. No Salmo seguinte ele vira para mim, para você e diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleita-te no Senhor
e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Observe no 37, ou seja, no 36 eu falei, fala dele, a tua fidelidade, a tua justiça, o teu amor, a tua luz, a fonte de vida. No 37 fala, confie no Senhor, faça o bem, deleita-te no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Descanse no Senhor, aguarde por Ele. Quer a receita do bolo? Confie no Senhor, deleita-te no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, descanse nele, aguarde por Ele, valorize a presença dEle. Sempre quando a Bíblia fala, se você for estudar sobre crescimento, seja em que área for, sempre fala que Deus acrescenta, mas nós damos passos. Existem momentos que a gente tem que dar passos mais longos, existem momentos que a gente tem que descansar, existem momentos que a gente tem que confiar. Isso tudo se inclui dentro de um pacote chamado obediência. A Bíblia diz em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, o nosso crescimento vem de... Quando nós não queremos crescer, nós rejeitamos o que vem dele. É isso que a gente precisa ficar claro. Todo o nosso crescimento, tudo que é acrescentado em nós, vem do Senhor. Até essa igreja, até o corpo de Cristo. Quando nós levamos a palavra, mas as pessoas são acrescentadas por Ele. As pessoas são plantadas por Ele, mas nós precisamos fazer. Quando falamos de crescimento de igreja, tem pessoas que se assustam com a palavra crescimento de igreja. Vamos crescer, vamos avançar. Mas como falamos de crescimento de igreja, falamos em levar a palavra, mas quem acrescenta é Ele. Está sensível. E eu tenho alguns pontos aqui que eu coloquei sobre esse crescimento. Mantenha seu foco nele. Quem te chamou garante o crescimento. Quem te chamou garante o seu avanço. Os nossos olhos voltados para o Senhor, de dia e de noite, sensíveis para entender a vontade dEle. Quantas as vezes eu me deparei com situações que eu falava: pai, o que é que eu faço agora? De eu olhar para minha esposa e falar: e agora? Ela: eu não sei. E eu falo: eu também não sei. Naquele momento, a única coisa que nós poderíamos fazer é pegar os nossos holofotes e virar para Ele, os nossos ouvidos para Ele, estar sensível. Que passo eu tenho que dar? O que é que eu tenho que fazer? Porque obedecer ao Senhor é um lugar de segurança. Obedecer ao Senhor é um lugar de prosperidade. Obedecer ao Senhor, meu irmão, é como se você estivesse no meio de um tiroteio e você escutasse uma voz falando: ei, fique ali, naquele canto. E você corresse para aquele canto e ficasse pronto. Aqui eu estou seguro. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: saia daí. Aí pode pegar uma bala perdida em você. E você vai dizer: não, eu escutei uma voz e eu estou obedecendo essa palavra. Obedecer ao Senhor é como colocar um escudo e se tornar imbatível, porque ao lugar de obediência, Abraão ouviu uma voz: Abraão, saia da tua tenda, saia da tua terra. Misturei tenda com terra agora. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia de tudo, ele não tinha todas as informações, mas ele tinha uma palavra. Da mesma forma, quando o Senhor pediu Isaac, ele foi no caminho. O que Abraão só estava preocupado com uma coisa, se importando com uma coisa. Diga o quê? Obedecer. Em momento nenhum Abraão duvidou
de Deus, que Deus ia fazer alguma coisa. O menino vai ressuscitar, alguma coisa vai acontecer. De fato, ele não duvidou de jeito nenhum. Mas a Bíblia não diz que foi fácil para Abraão levar um filho para um lugar de sacrifício. Mas ele estava pronto para obedecer ao Senhor. E o Senhor não queria o filho de Abraão, o Senhor queria o coração. Obedecer a Deus vai nos colocar em um lugar seguro. Obedecer a Deus. Nós estamos agora passando por uma fase de obediência. E eu confesso a vocês, nós estamos saindo de Petrolina, nos mudamos para Lauro de Freitas, por obediência ao Senhor. E eu confesso a vocês que eu tentei por muitas vezes cair no erro de procurar motivos. Porque a nossa mente, a nossa alma, ela fica mais tranquila quando você tem motivos para tudo. Deixa eu procurar aqui motivos, porque eu vou me ancorar neles. Mas quando eu fui procurar motivos, eu tinha mais motivos para ficar do que para ir. Mas obedecer a Deus não tem a ver com motivos suficientes para você decidir. Obedecer a Deus depende de uma palavra. E a partir do momento que eu disse sim, o Senhor começou a pronto. Agora que você disse sim, eu vou começar a lhe mostrar os motivos. E começou a brotar no meu WhatsApp, no meu Instagram. Motivo 1, as pessoas. Motivo 2, motivo 3, motivo 4. E Deus começou a dar nome aos motivos. Porque eram pessoas e as pessoas tinham nome. É fulano, é cicrano, é beltrano, é isso. E aí eu comecei a me basear nesse versículo aqui, queridos. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E o Senhor começou já a acrescentar coisas. Porque eu falei, quer saber de uma? Queridos, eu não quero estar ancorado naquilo que me dá conforto. Eu quero estar ancorado naquilo que está o meu propósito. Aquela frase que todos conhecem, que eu não tenho mais a minha vida como preciosa, tomou lugar no meu coração. E por um momento eu no banheiro de casa, eu comecei a cantar. Quer saber de uma? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Já fica aí a dica para o louvor no final. Cadeira. Mas eu decidi obedecer, e a partir daí eu tenho desfrutado de coisas por conta da obediência. E toda vez que chega, olha, Deus, olha, resposta de Deus. Não, filho, isso aqui não é possível, não, isso aqui foi por causa da obediência. Olha, foi por causa da obediência. O Senhor começa a te agraciar, a te acrescentar coisas, porque você obedeceu a um propósito. Obedeça ao Senhor em tudo. Obedeça ao Senhor. Quer que dê certo, meu irmão? Obedeça. Como é que eu vou saber? Qual é a receita, pastor, para dar certo na minha vida as coisas? Obediência. Eu posso lançar a palavra profética aqui a noite todinha. Vai dar certo, vai dar certo. Mas você precisa obedecer. Você precisa estar atento aos comandos de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Qual o próximo passo, Deus? Esteja no lugar certo. Como assim, pastor? Lugar de fidelidade, lugar de obediência, lugar de filho, lugar de servo. Fidelidade é um lugar. Mas talvez tenham pessoas aqui que tenham saído desse lugar de fidelidade. Deus hoje, queridos, é simples. Deus hoje atualiza o GPS. Ele atualiza e você se enquadra de novo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você tem um Pai de amor que te ama, e Ele atualiza o GPS. É simples, meu filho, eu não mudei o destino.
a rota só atualiza, volta para o lugar de fidelidade. Tem pessoas que se perdem no meio do caminho e não retornam para o lugar de fidelidade. Retorna e segue a rota, até você escutar o GPS dizer: você chegou ao seu destino. Sabe que as nossas decisões determinam o nosso futuro. Desde que nós chegamos a uma idade de maturidade, a nossa vida é baseada em decisões. Eu ministrei para casais esses dias e eu falei assim: casamento se resume a uma palavra. Aí todo mundo, diga aí que palavra, todo mundo, amor, sei o quê. Falei, não, também isso aí. Casamento se resume a decisões. E a vida do crente também. Nós decidimos o sim no altar. A partir daí, diariamente, temos que tomar decisões. Se vamos perdoar, se vamos abrir mão, se vamos amar, se vamos escolher, brigar. Decisões diárias. Casais que tomam decisões diárias, eu estou abrindo aqui, isso não está na administração, mas o Espírito Santo está conduzindo. Casais que tomam boas decisões diárias, entenda tudo na sua vida. Quando vier aqui, está aqui, que for brigar, você pensa, vou, não. O certo é o quê? Não, pronto. Escolha as suas batalhas. Se você aprende a tomar decisões diárias no seu casamento, e se um dia você pensar em desistir do seu casamento, lembre do altar que você disse sim. Como foi lindo aquele momento. Tente voltar lá. Não estou fazendo uma regressão não, né? Mas estou trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Lembre do sim do altar, como foi lindo, como foi maravilhoso. Antes de ofender, escolha, decida. Falo ou não, digo ou não. Isso se chama, queridos, escolher a sua batalha. Escolha as suas batalhas. Assim é a nossa vida diária em todas as áreas. A nossa vida com Deus é tomar decisões. O que é que eu faço? O que é que eu não faço? O que é que eu digo? O que é que eu não digo? Então, se você saiu do lugar de fidelidade, decida retornar. Se você está, não decida não sair. Decida crescer, decida avançar. Decida estar com Ele diariamente. Porque assim vai ser mais leve, assim vai ser mais fácil. Deus quer trazer você nessa manhã para uma consciência assim: meu filho, já deu certo, só obedeça. Uma vez uma jovem me perguntou: pastor, eu tenho uma dúvida. Eu achei válida a dúvida dela. Eu gosto inclusive dessas dúvidas, de pessoas que pensam e falam. Poxa, por que Deus permitiu que Adão pecasse? Por que Ele botou aquela bendita árvore ali? Eu olhei para ela, eu dei um sorrisinho também. Eu fiquei, rapaz. Ela falou assim: poxa, tem hora que eu fico indagando Deus. Pô, Deus também, o Senhor foi. Aí também é demais. Aí eu falei assim. Aí eu falei a ela sobre o livre-arbítrio primeiro, né? E depois eu falei assim: sabe qual é o precedente para o agir de Deus? Obediência. Mas obediência é uma característica de quem obedece. Não tem como eu não lhe conhecer e falar assim: ele é obediente. Só se for uma palavra de conhecimento, sabedoria. Ele é obediente. É uma característica de quem obedece. Se você está em sua casa e você amarra sua geladeira toda, bota um cadeado e fala para seu filho assim: não abra não, tá? Quando você voltar, você não vai saber se ele é obediente. Mas se você deixa a geladeira lá, olha para ele e fala: olha, papai está saindo, não abra, tá bom? E você volta e ele não abriu, você vai abrir a boca e vai dizer assim: ó, meu filho é obediente. Obediência é uma decisão do homem, não de Deus. Deus não decide se o homem vai obedecer. Quem decide isso é o homem. E Deus deu essa opção a Adão. E eu falei isso para ela. E ela olhou: ah, entendi, pastor. Aí eu olhei para ela e falei assim: escolha sempre obedecer. Não faça como Adão fez.
Mas faça como Jesus fez. Obedeceu. Faça como grandes homens de Deus fazem diariamente, obedecer. Essa igreja está aqui, de pé, porque um casal escolheu obedecer. Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa agora. Está na praia. Você poderia estar agora fazendo qualquer outra coisa. Está dormindo, está assistindo Netflix. Mas você decidiu obedecer. Obedecer ao Senhor, de estar aqui escutando a palavra. E saindo daqui você vai dizer: Pai, eu decido te obedecer. O que é que o Senhor tem para mim? Eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Obedecer ao Senhor faz parte do chamado de Deus para a nossa vida. Eu digo ao Senhor todos os dias: Pai, a única coisa que eu não quero fazer é te atrapalhar, mas tudo que o Senhor estiver fazendo, me envolva nele. Eu não quero estar fora do que Deus está fazendo. De verdade eu tenho esse zelo. Sabe o que eu fazia, queridos? E eu vou dar dica a você. Sabe o que eu fazia em Petrolina? Meu foco primeiro era o Senhor, e o segundo era o pastor Edilson. Olhar para ele, para ver onde os olhos dele estavam focados. Porque eu sabia que onde os olhos dele estivessem focados, Deus estava se mexendo ali, e eu queria estar no meio. Se ele estava olhando para lá, eu falei: epa, oxe, eu quero fazer parte aqui. Quero fazer parte aqui. No meio do caminho o Senhor pega tipo e fala assim: pronto, é para isso que você nasceu, vem, agora segue aqui. Então talvez se você está aqui, você fala assim: eu não sei para que eu nasci, pastor. Eu estou aqui, eu não sei. Eu quero crescer, mas eu não sei qual é o meu propósito. Se envolve naquilo que Deus está envolvido. Pegar junto com a tua igreja, pegar junto com o teu pastor. Eu não sei o que servir, pastor, meu líder, pastores, o que é que eu posso ser útil? Eu quero estar aqui. No meio do caminho você descobre para que nasceu. Você não vai descobrir isso sentado. Você não vai descobrir isso esperando um profeta. Eu não vou descer aqui e falar assim: Deus me revelou que você nasceu para ser diácono. Não. Mas talvez seja: pastor, eu quero crescer na igreja, eu quero avançar no Senhor. O que é que está precisando de mim? Rapaz, está precisando para o diaconato. Aí você entra para o diaconato, chega no diaconato, você fala: meu Deus, eu nasci para isso. Como é bom servir no diaconato. Ou então no louvor: rapaz, eu não sabia que eu cantava tão bem. Geralmente a pessoa sabe, aí é uma área mais... Então não inventa não. Mas queridos, é sobre isso. Não, mas Deus tem um chamado pastoral na minha vida. Eu vou aguardar o Senhor revelar o pastor. Não, palavra. Estuda a palavra, compra livro. Não falta um GC, chega no GC e fala: eu queria dar uma palavra aqui. Fala com o líder: eu estava estudando aqui. Existem formas de crescer no Senhor, sendo obediente a Ele, tendo atitude, mantendo o foco nele, em relacionamento com o Espírito Santo, em comunhão com Ele, através da oração, através da busca diária. Fuja da comparação. Não é sobre o tanto que teu irmão cresce, não é sobre quem cresce mais. Entenda a coisa. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa chegou agora, está crescendo, aí a outra tem um tempo, está: eita, o que é que eu... Não existe um lugar para se chegar. Deus tem um propósito para todos. Inclusive o seu propósito vem antes de você. Mas o que acontece muito é que a gente olha muito para o lado e esquece de olhar para frente. Então, ao invés de puxar o teu irmão para o raso, mergulha em águas profundas com ele. É um tempo de crescimento para todos. Nós não estamos numa corrida, queridos. O objetivo é que todos completem a sua carreira e todos cheguem ao ponto de destino. O objetivo é que todos avancem. Então não olhe para o irmão do lado e fale assim: poxa, eu queria ser igual a ele. Não, Deus chamou você.
com a característica específica para você. Deus chamou você para fazer coisas que o teu irmão não vai fazer, para alcançar vidas que o teu irmão não consegue alcançar. É por isso que existe a multiforme graça. É por isso que Deus não criou ninguém igual. Nós temos hoje, se eu não me engano, eu acho que é 7 bilhões de habitantes na Terra, vivos. Acho que se for somar os que já morreram, deve ir para 50 bilhões. Me mostre alguém igual. Nem gêmeo é 100% idêntico. Tem alguma coisa. Observe que perfeição. Não poderia dar um erro aí. Eita, tem um cara igual na China, igual a ele. Não tem. Porque Deus é perfeito em criar pessoas diferentes, para fazer coisas diferentes. Porque dessa forma nós conseguimos crescer. Quando eu falo de unidade, é exatamente isso. Porque se fosse todo mundo igual, com o mesmo rosto, com a mesma roupa, mesmo cara, era uniformidade. Então Deus tem algo com você. É você mesmo que está parecendo que não é comigo não, é com você. Deus tem algo com você. Deus quer te usar muito. Deus quer se mover através de você. Deus quer fazer coisas com você. Ele conta com você, querido. A música diz: Ave se manifestará, girei. Deus vai se manifestar também através da sua vida, sendo resposta para alguém, amando alguém, abençoando alguém, estimulando alguém. Antes de Deus te apresentar um grande projeto, Deus sempre te apresenta uma grande pessoa. Sempre. Tudo que nós fazemos, queridos, pode na sua memória aí, as coisas que aconteceram na sua vida, sempre tem alguém envolvido. Seja um emprego, seja o que for, sempre tem alguém envolvido. Porque através de conexões, Deus realiza grandes projetos. Ande com pessoas que te levam para o crescimento. Assim como o paralítico que foi curado, onde Jesus pregava em Cafarnaum. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Depois você lê, eu não vou ler agora. Aliás, abra lá. Lucas 5, 17. Deus é bom. É um texto que fala sobre a cura de um paralítico, mas o interessante é que o que me chamou a atenção nesse texto foi outra coisa. E você vai entender, meus olhos vibraram com esse texto e eu parei, meu Deus, que forte. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, precedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Diga com ele quem? Jesus. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que ele estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aconteceu o que ali? Diga, um milagre. Aquele homem era um paralítico e ele começou a andar, a vida dele mudou, ele passou a crescer. A partir dali ele começou a fazer coisas que ele não fazia antes. Mas olha o versículo 20, coloca aí o 20. 5:20. Por favor. Vendo a fé
que eles tinham. Olha o detalhe aí. Jesus viu a fé que eles tinham. Não fala só da fé do paralítico. Fala a fé daqueles homens que a gente pode dizer que eram amigos do paralítico. Jesus viu a fé deles porque eles subiram o paralítico pelo telhado. Mas não foi só pelo comportamento. Não foi só pelo comportamento dos homens. Porque você pode fazer coisas extraordinárias e não ter fé. A fé, ela vem de dentro. Jesus viu a fé. Observe, vendo a fé que eles tinham. O próprio Jesus enxergou naqueles homens fé. Pelo paralítico. Pela cura do paralítico. A diferença que aqueles homens fizeram na vida dele, a partir daquele dia ele passou a andar. Aquele paralítico poderia falar assim: não, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que ele pode ter dito: não, vamos voltar outro dia, a casa está cheia. Constrangido: eu não vou entrar não, a casa está muito cheia. Mas eles falaram: não, espera aí, rapaz, tem uma corda ali, ó, no meu jumento ali tem uma corda. Aí o outro: eita, devia ter um mais forte, tipo eu, mais fortão. Brincadeira, tá? Puxa a corda, vamos jogar ele por cima, a gente afasta o telhado. E eu acho que Jesus parou tudo naquele momento e falou: ei, está acontecendo alguma coisa aqui. Eu estou vendo homens se movendo em fé. E Jesus, vendo a fé deles, curou o paralítico. Observe como aquelas conexões do paralítico levaram ele para um outro nível, para um outro estágio. Assim devem ser os nossos relacionamentos, as nossas conexões, levando as pessoas para um outro nível, levando as pessoas, tirando da maca e levando ao crescimento. Quem é a pessoa que está ao nosso redor, que nós olhamos: ei, eu preciso tirar essa pessoa da maca. A maca ali representa o quê? Às vezes um problema, às vezes um problema no casamento, às vezes uma oportunidade. Às vezes eu olhar para alguém e falar: ei, cara, tu tem talento para isso, tu já pensou em fazer a faculdade de engenharia? Eu nunca tinha pensado nisso. Rapaz, nós precisamos nos conectar com pessoas que através da fé delas vem nos levar para um outro nível. E nossa fé levar pessoas para outro nível, vendo a fé deles através da unidade. E quando eu falo unidade de coração mesmo, porque aí existia uma unidade de coração. Os homens estavam nem aí para nada, eles queriam a cura daquele paralítico. Através dessa unidade nós conseguimos crescer. Através dessa unidade nós conseguimos avançar. Tome decisões certas. Existem 3 tipos de decisões: experiência, razão e pelo Espírito. Quais das 3 estão erradas, pastor? Nenhuma. Mas a mais segura é pelo Espírito. A decisão com a experiência é quando você, para dar passos em direção ao crescimento, você olha os relatórios dos outros ou o que você já viveu. Rapaz, fulano fez, não deu certo. Beltrano fez, não deu certo. Meu pai fez há 10 anos atrás, não deu certo. Eu vou fazer? Não. É experiência. Tem uma coisa errada nisso? Não. A razão é quando você começa a calcular. Rapaz, 2 mais 2 são 4. Ó, tá faltando aqui. Não, é realmente. Mas pelo Espírito, a experiência, meu irmão, não bate. E a razão piorou. Mas o Senhor fala: a direção é essa. E aí você decide obedecer. Homens que crescem são homens ousados. Quer crescer? Seja ousado. Eu não estou falando em irresponsável, estou falando em ser ousado. Ouça a voz do Senhor. Não é a minha voz que vai determinar o que você tem que fazer, é a voz de Deus. A minha voz pode estar aliada com a voz de Deus. É por isso que até a profecia, ela precisa ser testificada.
Quando sai uma profecia para você, testifica no coração que veio do Senhor, aí você faz, aí você segue. Escute a voz de Deus, porque existem decisões para tempos vindouros que trarão crescimento. Existem decisões ousadas, para muitos até arriscadas, que trarão crescimento. Decisões em Deus que te farão prosperar, que te farão crescer. Escolha obedecer a palavra. Escolha obedecer o Senhor. Jesus chamando os primeiros homens lá em Mateus 4. Bota aí Mateus 4, por favor. Já vou finalizar. Mateus 4. Deixa eu abrir aqui para ver qual é o versículo. Mateus 4, no versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Pode passando. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus, disse. Pode passar. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o que é que eles fizeram? Obedeceram. Pode passar, mais adiante. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Naquele momento ali, eles escutaram uma voz, e eles decidiram obedecer. E a vida desses homens nunca mais foram as mesmas. E o que esses homens causaram para toda uma geração da humanidade foi fora do normal, porque eles decidiram obedecer. Os outros dois deixaram o pai e o barco para obedecer à voz de um homem. E o interessante é que eles não sabiam de tudo, da mesma forma que Abraão não sabia de tudo. Eles não sabiam de tudo, mas eles tinham confiança no Deus que servia, que Deus que chamou. Eles confiavam no mestre. Os discípulos andavam com Jesus, queridos, eles não sabiam de tudo, mas eles eram apaixonados. O conselho que eu tenho para você nessa manhã: siga o mestre, obedeça ao Senhor. Dessa forma você vai crescer. Eu queria chamar o louvor. Dessa forma você vai crescer. Deus quer te fazer crescer. Não viva pelo que vê. Visão, direção e propósito. Onde há visão, há direção. Onde há visão, há direção. Fique de pé. Obrigado, Senhor. Eu quero orar com você um pouco. Mas nesse momento eu quero que você fale com Deus. É um tempo onde as coisas vão começar a ficar claras para a gente. De direções do Senhor para a nossa vida. De coisas que nós precisamos fazer, de passos que nós precisamos dar para o crescimento. Chegou o tempo, queridos, de não apenas ocuparmos cadeiras da igreja, mas chegou o tempo de pegarmos firmes com o que o Senhor tem para a gente. Chegou o tempo de crescimento na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Chegou o tempo de crescimento no seu casamento. Chegou o tempo de crescimento na sua família. Chegou o tempo de avanço. Chegou o tempo de crescimento espiritual. É chegado o tempo de um grande avivamento dentro das igrejas. E nós não podemos ficar desapercebidos diante disso. Nós precisamos estar prontos, senão ele passa e a gente não vê. E Deus conta com você. Diga: Deus conta comigo.